Mas assim como até comentei, eu acho que o mais importante, né, para qualquer viagem, para qualquer destino que você for definir, às vezes a gente vê as pessoas comentando, né, que não importa só o destino. O mais importante numa viagem, principalmente de moto, é a jornada. Então, o que eu passaria talvez como uma dica, uma sugestão para todos, né? Quando fizer uma viagem, não faça uma programação muito apertada, só preocupado com o destino em si. Aproveite cada etapa da viagem, né? As paradas que você tem para contemplar, as coisas bonitas que tem pelo caminho, a conversa, conhecendo os costumes dos locais. Eu acho que isso é que, na verdade, torna uma viagem de moto grandiosa, né? Porque se fosse só o fato de subir por uma moto e andar e acelerar, por mais que é maravilhoso, então em qualquer lugar valeria a pena. Então, acho que a partir do momento que você realmente tira todo o proveito daquele roteiro, das atrações turísticas que aquele roteiro te proporciona, das pessoas, a parte da culinária. Então, acho que isso realmente é o que torna uma viagem inesquecível, né? Então, eu particularmente, é o que eu falo pessoal, eu sou apaixonado por moto, mas acima de tudo eu gosto de turismo. Então, para mim, o que tem validade é essa junção, né? Fazer mototurismo, não é só ficar o tempo todo em cima da moto pilotando. A parte de bagagem é muito engraçado, porque assim, como a minha esposa sempre ela é minha companheira na maioria das viagens que eu faço, então foi engraçado que a primeira vez que eu fui fazer essa viagem aí para o Ushuaia, essa viagem sabática, então eu fui pilotando sozinho, minha esposa foi de avião, encontrou comigo num determinado local e ficou vários dias rodando comigo. E eu já saí com a moto daqui do Brasil muito pesada, com muita bagagem, né? Eu já saí de casa no primeiro dia, senti que a moto estava com a frente muito leve, aí replanejei a bagagem, distribuí até por falta de experiência, e depois minha esposa chegou lá de avião com mais um monte de bagagem, e aí a gente, nossa, agora que a gente vai amarrar tudo isso na moto. E aí a moto ficou extremamente pesada, ficou extremamente desconfortável para pilotar, e na verdade a gente não usou nem um terço daquilo, e aí a gente viajando várias vezes, a gente foi aprendendo. Então, o que eu passaria como sugestão de bagagem? Na verdade, na moto a gente tem que ser muito enxuto, né? Então, acho que para quem gosta de combinar roupas, coisa e tal, esquece, porque praticamente às vezes numa viagem de 20 dias vai levar uma calça jeans para usar todos os dias e vai lavando, bermuda. Então, é levar roupas realmente práticas, né? Roupas leves em termos de peso. Por exemplo, jaqueta, que é uma coisa que ocupa muito volume. Eu, quando viajo de moto, se está uma noite frio e eu tenho que usar uma jaqueta, é a própria jaqueta da moto. Está preparado para todo dia à noite, na hora do banho, lavar ali um par de meia, lavar uma cueca, lavar a camiseta, levar roupas que sequem rápido. Então, assim, a questão de bagagem, numa viagem de moto, a pessoa tem que procurar ser bem enxuta, justamente porque o espaço é muito limitado e principalmente questão de peso, né? Que nem às vezes eu vejo que tem alguns amigos que vão viajar de moto, eles ficam muito preocupados nas ferramentas que vão levar. Então a pessoa pergunta, pô, Cadão, será que eu levo isso, levo aquilo? Eu falo, olha, se der um problema na sua moto, se você levar tal ferramenta, você vai saber consertar a moto? Ele fala, não, eu não entendo nada. Então não precisa levar um monte de ferramenta se você não vai nem saber utilizar. Então, principalmente ferramenta, que é uma coisa que acaba pesando muito. Então, eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu recomendo? Quando for fazer uma viagem de moto, separa ali a bagagem que pretende levar, seja bem enxuto, e antes de pegar a estrada, organiza a bagagem, monta a moto, prepara, dá uma volta com a moto, vê se ela está legal, se ela não está pesada, se a pilotagem não está desconfortável, e aí sim sai para pegar a estrada. Então, de situação assim divertida, talvez não diria tão divertida, mas foi legal, foi engraçado, foi diferente. Em 2015 estava eu e mais alguns amigos e nós saímos de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? E fomos para conhecer Machu Picchu, no Peru. A gente estava indo para Cusco. E aí, quando no Peru, a gente dormiu numa cidade chamada Puerto Maldonado, e para chegar em Cusco tinha a travessia da Cordilheira dos Andes. E aí algumas pessoas em Puerto Maldonado, até no hotel mesmo, moradores do Peru, falaram assim, olha,
Se chegar a um determinado horário e vocês ainda estiverem na parte alta ou chegando na parte alta da cordilheira, procura algum lugar para abrigar, porque se escurece a temperatura cai muito, a gente estava no mês de maio, realmente estava frio, e aí você não vai encontrar nada para pegar pelo caminho, a estrada é muito escura, então por segurança vocês param. Bom, a gente saiu para viagem, travessia de cordilheira, visual bonito, a gente foi se empolgando e para tirar foto. Conclusão, se perdemos no horário. E aí já estava dando 5 horas da tarde, a gente ainda não tinha sequer começado a descer a cordilheira. Aí nós vimos uma entradazinha, tipo de um vilarejo, se eu não estou enganado, acho que o nome chamava, acho que era Juliaca. Era tipo uma cidadezinha, um vilarejo. Aí nós pegamos e entramos com as motos ali. Aí paramos, né, já era umas 5 horas da tarde, paramos na rua, as motos e assim meio perdido. Olhamos a estrutura da cidadezinha, né, era uma cidade que não tinha nada. A gente não ia conseguir. Aí a gente preocupado, né, o que a gente vai fazer? Aí nisso coincidiu que deu a saída de horário de uma criançada da escola, criançada tudo com uniforme bonitinho, e aí a molecada veio ver as motos, fazer a maior festa lá, fazer a maior farra. E aí quando a gente falou que era brasileiros, né, aí eles falaram assim, brasileiro, futebol. Aí um deles abriu a mochila, pegou uma bolinha feita com meia e começou a ficar fazendo embaixadinha para mostrar pra gente que ele também sabia jogar bola. E aí ficou aquela farra, todo mundo dando risada, foi uma coisa divertida, e a criançada querendo subir na moto e tirar foto. E aí nisso, o vilarejo era muito pequeno e deu aquele auê, então assim, rapidamente as pessoas ali ficaram sabendo que tinham alguns brasileiros ali dentro do vilarejo e que estavam perguntando se tinha pousada para dormir. Aí apareceu um casal, ele tinha alguns quartinhos na casa dele, não sei se ele alugava ou não, e ele ofereceu pra gente, né, se a gente queria dormir lá. E assim, era um lugar muito simples, ele até ofereceu banho pra gente, mas não teve que tomar banho, porque a água era extremamente fria, não tinha aquecimento, e lá era, pô, no topo da cordilheira, quase 5.000 metros. E assim, lugar muito simples, muito modesto, mas conseguiu acomodar todo mundo, ainda com muita boa vontade, preparou uma janta lá pra gente. E aí até como agradecimento, aí a gente combinou com essa criançada, né, que de manhã antes de sair, eles perguntaram que hora que a gente saía, eles foram se reunir na frente dessa casa. A gente foi numa vendinha lá, compramos um monte de doce para distribuir e foi uma festa da criançada, a gente entregando doce, a criançada batendo palma pra gente. Então foi uma situação bem legal, foi divertido, né, o jeito que a criançada recebeu, e o fato da festa deles acabou ajudando a gente a arrumar uma hospedagem. Então foi uma passagem muito marcante, que acho que é só o motociclismo mesmo que propicia isso pra gente. Então, em termos de superação, numa viagem que eu fiz pro Ushuaia em 2012, que foi minha primeira viagem, maior viagem de quilometragem. Então, até por uma falta de experiência, eu estava com a moto muito pesada, e aí a gente estava na volta já. Passamos no Chile, a gente estava numa cidade chamada Puerto Natales, porque a gente ia fazer uma visita lá do Parque Torre del Paine. E aí, de lá do parque, a gente ia fazer a visitação e já ia seguir viagem, voltando para a Argentina para ir para El Calafate. Então eu estava com a moto toda carregada, com todas as bagagens na moto, a moto extremamente pesada, e esse parque, dentro dele, ele é todo de rípio, com muita subida e descida. E aí estava uma dificuldade grande de fazer a pilotagem, né? Porque a moto ela não estava nem um pouco preparada para aquele terreno, os pneus não eram preparados para aquilo, a moto estava pesada, eu estava com garupa. E num determinado momento a gente teve uma subida relativamente íngreme com a moto subiu meio que rabiando, mas foi. E aí sempre depois de uma subida, normalmente veio uma descida. E aí quando começou a descida com rípio, a moto começou a dar uma desgovernada, eu comecei a sentir que a frente dela perdeu a estabilidade, começou a chimar a frente dela. Aí eu lembro que eu só virei para minha esposa e falei, olha, prepara porque a gente vai cair. E dito e feito, né? Eu fui tentando diminuir o máximo que eu pude a velocidade e a gente acabou tombando com a moto. E aí, nesse tombar, acabou quebrando um dos espelhos retrovisor, né? O vidro, quebrou um farol de milha. E eu, preocupado de não machucar minha esposa, ela não tinha nem como querer saltar da moto, porque estava cheio de mala do lado. E mesmo estando com equipamento com bota, eu acabei torcendo o tornozelo. E aí, chegou a noite, a hora que eu tirei a bota, tomei banho, relaxei, o pé ficou bem inchado. Sorte que não chegou a quebrar. E a minha esposa preocupada comigo, para não deixar ela preocupada, eu falando que não, que estava tudo bem, que estava legal. E depois de El Calafate, ela ia pegar o voo, né, voltando para o Brasil, e eu ia continuar fazendo o resto da viagem sozinho. E eu, para não deixar ela preocupada, então eu fiquei ali, foram vários dias, né, de El Calafate até chegar em Mogi, foram quase 4.000 quilômetros. E foi meio desafiante, porque foi aqui no pé direito, né, o pé do freio, então praticamente durante a viagem eu fiquei quase o tempo todo só usando mais
só o freio dianteiro para evitar mexer, né, com bastante dor no tornozelo, tomando remédio todo dia. E assim, deu para ir superando, mas foi um desafio grande ter que conduzir ainda 4.000 quilômetros com esse problema que acabou dando aí no meu tornozelo por conta da queda. Eu sempre procuro falar para as pessoas incentivar, né, independente de estar muito preso no destino, dentro das possibilidades de cada um, é que elas façam uma viagem que eu chamo de viagem de longa duração. Não existe uma regra clara, né? Às vezes você pergunta, cada um, o que é uma viagem de longa duração? Não tem uma regra acima de 1.000 quilômetros. Eu acho assim, na minha definição, eu acho assim, uma viagem de pelo menos uma semana, né? Porque é onde você realmente consegue fazer um roteiro um pouco diferente, se desligar um pouco das coisas e curtir estrada de fato. Eu acho muito legal porque assim, às vezes a gente viaja bastante de moto, vai no final de semana e volta, faz um bate e volta também, mas quando a gente faz uma viagem de longa duração, a sensação é muito boa, né? Você lá no dia a dia, tira a mala da moto, e no outro dia amarra as malas de novo, e cada dia uma coisa desconhecida, uma aventura, uma novidade. A sensação e o prazer que isso causa na gente, independente do destino. Às vezes a gente fica muito preocupado com qual destino que a gente vai viajar. Independente do destino, o fato da viagem em si, ela já traz uma experiência muito legal. Então, eu acho que o que toda pessoa que é apaixonada por moto tem que, pelo menos alguma vez, fazer essa experiência. O grande problema que aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas é, depois que a gente experimenta isso pela primeira vez, aí a gente não consegue parar mais. A gente sempre está pensando na próxima viagem. Até a semana atrás estava acompanhando um amigo brasileiro, o Rogério, e ele está morando há algum tempo na Guiana Francesa. Ele mexe com manutenção de motores de barco, e ele saiu da Guiana sozinho de moto e foi até Ushuaia. Ficou quase 2 meses na estrada, 19.000 quilômetros. E a gente acompanhando, conversando, ele ia pedindo dica e a gente ia ajudando. E aí ele voltando já para casa, ele falou, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, saudade da minha filhinha, saudade da esposa, saudade de tudo, nossa, tô cansado de estrada. E aí ele voltou. Tem acho que uns 15 dias que ele voltou. E aí, conversando com ele esses dias, ele falou assim, nossa, já não vejo a hora de fazer a próxima viagem de novo, né? Então realmente é viciante, mas é um vício saudável. E assim, o que eu talvez deixaria como mensagem para todos os amigos aí do The Riders é isso, né? Curtir bastante a questão da moto. Eu sempre falo o seguinte, né? Sempre levando em consideração, durante a pilotagem, 2 questões fundamentais, né, que eu sempre coloco, que é prazer e segurança. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas, no meu ponto de vista, fazem algumas viagens de moto e ficam preocupadas em rodar 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros num dia, em alta velocidade para render, e não se preocupam muito com relação aos lugares que vai parar, ou de repente não para no meio do caminho para contemplar um visual, uma natureza. Então, eu acho que isso a gente compromete 2 coisas, né? A questão da segurança, porque se a gente coloca uma meta muito desafiadora de quilometragem diária, isso vai forçar com que a gente pilote muitas horas por dia, às vezes já cansado, que vai forçar a gente a acelerar mais forte, fazer uma ultrapassagem mais perigosa. Então acho que isso coloca a gente em risco e perde também a questão do prazer, porque você não tem a tranquilidade de parar no caminho, sentar na beira da estrada, curtir um visual legal, de repente está no final de tarde, você parar, ver o pôr do sol. Então eu particularmente sempre procuro levar isso em consideração nas minhas viagens. A viagem, para ela realmente ser bacana e válida, ela tem que ser segura e ela tem que ser prazerosa, tá? Para realmente valer a pena e para tirar o máximo proveito e curtir realmente tudo que uma viagem de moto pode trazer de bacana pra gente.